Aleluia. Glória a Deus. Que privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja nesse dia maravilhoso, lindo, bonito. Saí de casa, estava 75 e o sol estava bem quente. Eu moro bem longe então, né? Do outro lado lá, da Bahia. Aleluia. Eu quero parabenizar a sua vida por você estar na casa de Deus. Você escolheu adorá-lo e engrandecer o reino de Deus nessa manhã, amém? E a você que nos assiste, parabéns também pela sua vida, pela sua escolha, por você estar nesse canal. Eu quero te dizer que a sua vida será tocada de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Soário Santos, eu sou um dos pastores da igreja e é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com você nesse dia, amém? E para nós que estamos aqui, nós somos mais abençoados ainda, né? Amém? Nós podemos, né, tocar de perto, né, essa presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus. E eu quero, vamos abrir aqui. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que está no capítulo de número 7 do Evangelho de São Lucas. Mantenha sua Bíblia aberta aí, nós vamos estar iniciando aí, lendo alguns versículos. E eu te peço que depois leia novamente, rumine sobre essa palavra, porque eu creio, eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo vai fazer com você o que ele fez comigo, tá? Ele se revelou de uma maneira muito bonita, muito legal, muito fantástica. E eu espero conseguir compartilhar com você hoje, pelo menos parte daquilo que eu fui ministrado por ele através dessa palavra, amém? E eu quero orar, declarando esse poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre este momento. Pai querido, glorioso Deus, na tua presença, com a tua igreja, Pai, esta igreja é tua. Este povo pertence a ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio de ministrar a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que eu possa ser simplesmente um canal pelo qual o Senhor irá ministrar, Senhor. Prepara cada mente, cada coração, que nós possamos, Senhor, receber a totalidade daquilo que tu tens para cada um de nós nesse dia. Como igreja, nós te agradecemos para a honra e glória do nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Um presente. Eu ganhei um presente e hoje eu ganhei outro. Aleluia, tá vendo? Há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, ali no parking lot, nós estávamos chegando ou saindo, né, Simone? Eu não me lembro bem. Uma irmã da igreja, o nome dela é Valéria, ela é parte do ministério diaconal. Uma mulher de Deus. Ela chegou, me entregou uma sacolinha. Pastor, eu tenho aqui 2 livros. O senhor gosta de ler? Falei, eu amo ler, né? Eu amo buscar as coisas de Deus, né? Crescer no conhecimento dele, do reino e tudo mais. E ela me deu esses livros para ele. São 2 livros. E quando ela estava saindo assim, ela falou assim, lançou uma palavra, não sei se ela lembra. Ela está aqui hoje? Valéria, obrigado, tá? O Humberto também hoje me deu um presente. Humberto, obrigado. Cadê o Humberto? Está lá. Me deu um presente, tá vendo? É unção demais. Deus, fique à vontade, viu? Se você me der um presente, você está na visão de Deus, amém? Quero te dizer isso. Aleluia, glória a Deus. E foi muito interessante que eu até coloquei aqui, um presente que toca, né? Ela me presenteou com esses livros e ela falou assim, se o senhor tiver uma oportunidade, depois o senhor nos participa de alguma coisa que tiver nesse livro. E eu falei, ok. Né? E nem olhei na hora o nome do livro, nem olhei a capa, nem olhei nada. Mas aí, passado uns 3 dias, eu na minha casa, naquele momento, eu falei assim, vamos dar uma olhada, vamos. Daí eu gosto de ver e tal. E um fato bem interessante, que o primeiro livro é um livro que fala o desafio de vivermos para Cristo. O nome desse livro é Falando Honestamente. Falei, uau, muito interessante. Padrão lá em cima, né? Padrão de Deus. Mas o outro livro nos fala de um amor que vale a pena. E neste domingo,
eu quero falar desse amor que vale a pena, desse amor que é um combustível para nos manter firme, para vivermos como Jesus, para sermos usados por Ele, para sermos coluna na casa dEle, amém? Então é desse amor, desse combustível é que eu quero falar à igreja neste domingo, um amor que simplesmente transforma, né, quando nós recebemos e principalmente quando nós compartilhamos esse amor de Deus, amém? E o que impede de nós amarmos como Jesus? 1 João, não está aí, você não precisa abrir, mas 1 João, capítulo 4, versículo 19, fala o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E não adianta, eu não quero ficar aqui batendo na mesmice, você sabe que Ele foi enviado, Ele é o maior, a representatividade do amor, mas eu quero que você entenda esse princípio. Eu e você ama porque Ele nos amou primeiro. Será que aquilo que nos impede de amar como Ele amou está em nós? Ou está no sistema? Será que é o medo da rejeição que tenta nos impedir? Será que é o orgulho que nos impede de amar como Ele nos amou? Ou será a falta de compreensão desse amor divino? E é nesse ponto que eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu sei que é um tema bem amplo, um tema abstrato, mas eu creio que quando eu li ali aquele primeiro capítulo, Valéria, só li o primeiro capítulo, e eu quero compartilhar com você a visão daquele escritor, um escritor muito conhecido, você conhece, um tal de Max Lucado, não o nosso pastor. E falar em nosso pastor, ele está hoje com um desafio grande também, amém? Você está orando por ele? Lembra, na última vez que eu estava pregando aqui, eu falei que estava no propósito, amém? E muitos da igreja estavam no propósito, tá? Quantos já parou o propósito? Eu ainda não, viu? Estou contínuo. E minha esposa, ela fica, mas até quando? Porque eu preciso fazer isso, eu preciso cozinhar direito, eu preciso fazer direito. E eu falei assim, calma, ele está conduzindo a situação. Ele está conduzindo a situação. E eu espero que também que você. E eu sinto assim, aquele prazer, porque quando você olha para a igreja, eu cheguei hoje na igreja, tinha um compromisso na sala de oração, como todos os domingos nós temos. Oramos ali, foi uma palavra tremenda. O Elida, ela não está aqui, acho que ela participou do inglês, participou de uma maneira tremenda ali conosco. Mas tinha um outro grupo participando ali na sala de conferência, a reunião de empreendedores também, conduzindo a palavra. Tinha reuniões das pessoas que estavam ali preparando a mídia, tinha tudo. Tinha o culto de inglês aqui acontecendo. Ou seja, a casa de Deus está sendo verdadeiramente usada para a obra de Deus. Então, e eu tenho oportunidade, porque às vezes eu dou expediente aqui na igreja 2 ou 3 vezes na semana, e quando eu passo aqui, eu estou vendo as coisas acontecerem, quando não é a escola acontecendo, é ensaio disso, é treinamento daquilo, é a escola de música acontecendo. Então a igreja do Senhor está andando, está fluindo, é uma instituição que não tem crise, amém? E eu sei que quando a gente olha as reportagens, os anúncios, e eu dirigindo para cá, eu só olhei assim, só a manchete assim, né? Trump envia militares para Los Angeles. Eu sei que se você está atualizado, você está acompanhando, está acontecendo muitas coisas. E nós que conhecemos a palavra de Deus e que estamos conectados com essa presença maravilhosa, nós sabemos aonde vai chegar e o porquê de muitas coisas que está acontecendo. Por quê? Porque nós fomos a igreja que fomos ensinados a olhar para videira, amém? A videira, ela diz muitas coisas. Então, guerras acontecendo num lado, no outro, a Alemanha agora dando uma de mais forte, a Ucrânia revelando forças que a gente pensava que não tinha, e as coisas vão se movendo de uma tal forma que o mundo vai ter que se encaixar em um lugar que somente o amor de Deus é que vai poder pairar sobre tudo e qualquer situação.
E é através de um falso amor é que vai ser gerado um líder, um falso líder. Porque ele vai trazer essa aparência de um amor grandioso e poderoso. Mas nós sabemos quem é o único amor verdadeiro e grandioso, amém? E o texto que eu escolhi, você está aí aberto a sua Bíblia, capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 36, e no título da NVI fala o seguinte: Jesus é ungido por uma o quê? Pecadora. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. Observa só esses dois personagens, uma pecadora e um fariseu. Uau, grande combinação. A partir do versículo 36 diz assim a palavra de Deus: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, não é na de Betânia, não é da de Madalena, então a questão aqui não é nós entendermos qual Maria, é entender o propósito que Deus quer que nós aprendemos aqui, amém? Naquela cidade, uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com a sua lágrima, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-as, ungindo-a com perfume. Ao ver isso, o fariseu que a havia convidado, Jesus, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma prostituta. E a pergunta, conhecendo esses dois personagens, é: poderia duas pessoas ser mais diferentes, uma pecadora e um fariseu? Ele é muito admirado e respeitado, ela é menosprezada. Ele é um líder da igreja, ela é uma prostituta. Ele vive estabelecendo regras, ela quebrando-as. Ele é o anfitrião da festa e ela simplesmente é uma penetra, ou seja, entrou sem ser permitido. Olha só a diferença, olha só o contraste. Se pedirmos aos outros habitantes ali de Cafarnaum, é a cidade, para que indique quem é mais piedoso, mais poderoso dos dois, eles claramente indicariam que seria quem? Simão. Porque afinal, ele é um estudante de teologia, um homem do clero. Qualquer pessoa escolheria Simão. Qualquer pessoa, menos Jesus. Ele conhecia a ambos e escolheu a mulher. Jesus não só escolheu a mulher, como também diz para Simão por que ele escolheu essa mulher. Voltando à palavra de Deus, olha o versículo seguinte, o versículo 40. Então disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Diz, mestre. Diz ele: 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: ver esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados. Pois ela
muito amou. Mas aquele quem pouco amou, pouco perdoado também foi. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa pecados? Desculpa. E Jesus disse àquela mulher, e eu creio que Ele está falando conosco hoje: sua fé a salvou. Vá em paz. Para muitos de nós, se já fôssemos embora agora, já seria o suficiente. O meu propósito, e eu creio que o de Deus nesta manhã, é revelar este contraste. A generosidade, ou seja, a religiosidade de Simão e o amor arrependido da mulher pecadora. Destacando o poder do perdão de Jesus. Destacando o poder do perdão de Jesus. E o chamado a amarmos intensamente aquele que nos perdoa. A amarmos intensamente aquele que nos perdoa. Depois de ter lido só o primeiro capítulo desse livro, gente, e eu estava ruminando sobre essa palavra, sobre esse livro, sobre o presente que eu ganhei, e aí recebi uma ligação, o pastor Enaldir me ligou: pastor Soares, o senhor se lembra que você está listado para pregar no dia 8? Eu falei: sei. Pois é dia da Santa Ceia. Eu falei: glória a Deus, Santa Ceia. Como que nós vamos fazer? E a gente discutiu, conversou um pouquinho a forma que nós vamos fazer, mas o que eu estou querendo que você entenda é o seguinte: o que mais tipifica a Santa Ceia? E eu sempre ministro sobre a Santa Ceia na classe de novos membros. É exatamente nós entendemos a grandeza da entrega de Jesus, a grandeza do amor de Jesus. Pastor Milson, na última sexta-feira, ele trouxe uma palavra fantástica, e a ênfase era exatamente sobre a importância do sangue derramado para a nossa salvação. Ele falou também do sangue que nos protege, o sangue aspergido, nos umbrais da porta. E só foi uma confirmação atrás de confirmação, porque o amor que vale a pena é aquele amor que nos mantém purificado, que nos mantém afastado, que nos mantém separado, que nos mantém com ingresso com o tique compro para a vida eterna. É esse amor grandioso que faz toda a diferença. É esse amor de Deus que faz com que eu e você levante todas as manhãs e que possamos lutar com toda a força, com toda a determinação, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de levantes extraordinários, porque aquele que habita em nós, aquele que é o Senhor da igreja, é quem vai capacitar, é quem vai nos preparar, é quem vai nos guardar. Eu preciso que você entenda a grandiosidade dessa entrega, desse amor. Não é qualquer coisa, não é pouca coisa. Muitas vezes estamos banalizando essa entrega, esse sacrifício, e é a coisa mais importante do cristianismo. A igreja tem que entender isso. Se existe algo importante que Cristo quis nos ensinar, é nós reconhecermos a grandiosidade desse presente, essa vida eterna que foi conquistada por você ali naquela cruz. Você tem que entender que o preço foi muito alto. E o que nós estamos fazendo com essa informação? Qual tem sido o nosso comportamento? O título dessa mensagem é: a graça que enxerga
o invisível. Porque muitas vezes o homem natural não consegue ver. E o que Jesus fez com aquela mulher ali, ele levou ela a um nível que ninguém estava conseguindo ver. Às vezes nós vamos olhar aqui essa passagem, é uma pregação textual, obrigado irmão, é uma pregação textual, você vai olhar assim, é óbvio que é uma graça que enxerga o invisível, porque Jesus conseguiu ver naquela mulher algo que ninguém estava vendo, que era o pecado dela, a necessidade dela, e ele também conseguiu ver na vida de Simão, né, aquilo que ele estava pensando. O texto é bem claro quando nos afirma que, e eu até acho interessante porque o Max Lucado ele falou o seguinte, eu até quero ler para você: uma das lições que Simão aprendeu naquele dia foi essa: não tenha pensamentos que você não quer que Jesus ouça. Não tem. Você não consegue esconder nada dele, você não consegue. E o erro, eu tenho, obrigado. E o erro de Simão foi não entender isso, não enxergar aquela graça invisível. Às vezes você pega o texto, tudo bem pastor, achei legal isso, então o senhor me mostrou, e é um texto bem didático, e você está me mostrando que essa graça invisível é exatamente isso que Jesus viu nela e viu nele. É exatamente isso essa mensagem, é autodidática. Se você olhar a recepção fria de Simão, ou seja, o jantar na casa de um fariseu, não é nada comum, porque o fariseu, ele não se dava com o ministério e com a pessoa de Jesus. Esse convite era incomum, pois os fariseus eram conhecidos por sua crítica constante a Jesus. Simão o trata de uma certa formalidade, mas sem hospitalidade. E nós olhamos ali que Jesus não foi recebido com água para lavar seus pés, não foi dado o beijo de boas-vindas, e também não foi ungido com óleo, com perfume. E isso, na tradição daquela época, era a maneira de se honrar aquele convidado que era especial. Quando chegava ali, alguém lavava os pés, alguém dava os beijos. Era comum na cultura daquela época a pessoa ser recebida com isso. E todas essas regulamentações foram ignoradas para a pessoa de Jesus. Tudo foi ignorado. E Jesus se sentia totalmente... Obrigado, irmão. Está atrapalhando a filmagem, né? Aleluia. Obrigado. E Jesus se sentia totalmente desconfortável. Imagina você ser convidado para um jantar e ali não te oferecerem nem mesmo um copo d'água, né? Como que você se sentiria, né? Claramente você perceberia que você não é tão querido, tão importante. Ali o foco claramente foi, e o autor usa isso aqui, que a atenção era usar a popularidade de Jesus em favor dele, do fariseu. Esperto, né? Talvez ele estava pleiteando um candidato à prefeitura da cidade. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para um aspecto bem importante, interessante. O amor da mulher que reconhece o seu perdão. A mulher entra e demonstra amor e arrependimento. Um amor simplesmente que rompe qualquer barreira. A mulher que entra é descrita apenas como pecadora no texto. Provavelmente uma prostituta, segundo o uso e costumes daquela época. Ela entra, por exemplo, com muita ousadia, quebra ali um frasco de um perfume caro, né, um perfume de alabastro, um perfume valioso. Ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, e ela beija e unge os pés de Jesus. Um ato de amor e entrega total. Eu preciso que você entenda isso. Quem conhece a profundidade do seu pecado, ama intensamente o perdoador. Hoje é culto de Santa Ceia, e nós vamos participar logo agora, no final dessa mensagem.
Muitas vezes é conhecido dentro do povo, da igreja, que o culto mais importante, qual é o culto? É o culto de... E não é, mas, digamos assim, se for para escolher um culto importante, né, seria o culto de Santa Ceia. Por quê? Porque é onde você tem a oportunidade de reconhecer essa profundidade desse amor que foi feito em seu favor. E nós conhecemos ali o fato daquele frasco, da valorosidade daquele perfume, a atitude de lavar os pés com as lágrimas. Uma coisa tão interessante naquela comunidade, que o gesto dela desprender o cabelo e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, era um tremendo ato de humildade, porque na cultura judaica, quando uma mulher solta o seu cabelo em público, era impensável para uma mulher respeitada. E talvez seja essa a razão da Bíblia afirmar que ela é uma pecadora. Quando se encontra Jesus de verdade, e me desculpa falar isso para a igreja, o coração arrependido não se importa com protocolo. O amor por ele ultrapassa a vergonha e o julgamento humano. Quando nós entendemos a grandeza da atitude de Jesus, da entrega de Jesus, dele que era o próprio Deus se fazer um ser humano para te resgatar, para te tirar do pecado, para te dar a vida eterna, para te colocar em uma posição de destaque. Então, quando você entende que ele se entregou para você ter essa liberdade, ter esse benefício, você não pode simplesmente agir com naturalidade. Eu não vou nesse domingo, eu vou no outro. Isso aí eu posso celebrar em qualquer momento, em qualquer situação. Eu lembro uma vez que infelizmente, eu moro no East Bay e às vezes pego algum acidente, você chega atrasado, alguma coisa assim. E num dos cultos eu cheguei atrasado e a irmã me deu ali o copinho para participar da Santa Ceia. Eu falei, opa, ainda vai dar tempo, vai ser no final do culto. Não estou atrasado tanto, né? E aí o culto transcorreu tudo, tal, e chegou no final do culto, não teve Santa Ceia. Aí eu fui para o pastor Naldi, quer dizer, entreguei para ele que eu cheguei atrasado, né? Falei, e a Santa Ceia? Foi no início, brother. Eu falei assim, se ele pensou que eu estava lá e agora já viu que eu estou atrasado. Piorou ainda a coisa. Eu falei assim, eu tenho, tudo bem. Ou seja, mas aí eu falei, a diaconisa falou assim, não, eu entreguei para o senhor porque o senhor pode participar na sua casa depois. Falei, glória a Deus, olha a preocupação. Ela veio me falar isso depois. Então, esse cuidado que às vezes o irmão tem conosco, ele faz toda a diferença. Então esse cuidado que a igreja tem de reservar um dia no mês para sermos gratos a ele pelo maior bem, maior presente, a maior entrega possível que pode haver num ser humano, por nós celebrarmos isso. É claro que tem igreja que celebra semanalmente, tem igreja que celebra todo o culto, mas nós, da MP Church, nós celebramos uma vez por mês. É todo segundo domingo do mês. Está sendo, todo segundo do mês. Por quê? Porque nós entendemos que é muito importante para não fazermos e muito importante para nós popularizarmos. Todo domingo. Você não vem nesse, vai no outro. Você não vem no... você não participou no... participa no outro. Vem à noite, participa. Não. É uma cerimônia importante. Foi uma entrega importante. E nós vemos a pessoa de Simão ali com aquele ar de superioridade sobre Jesus, sobre aquela mulher. E a gente fica imaginando, né? Como ele conseguiu simplesmente, Simão conseguiu simplesmente ver o passado da mulher. Uma pecadora. Ela nem foi convidada. O que está fazendo aqui? Quem que deixou ela entrar? Eu fico imaginando, né? Ele mirando na cabeça dele. Jesus, para Jesus foi nítido esse pensamento, mas eu tenho que ficar viajando aqui, né?
Mas ele não se deu ele não tinha a capacidade, aquela graça para enxergar aquele algo mais, aquilo que estava invisível. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6, fala assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Mateus 23, 27 diz: Jesus repreende os fariseus como sepulcros caiados. Se você entende um pouco, sepulcro você já entende, né? Caiado é aquela podridão, aquela coisa que nem urubu quer mais. Foi o que Jesus falou das pessoas dos fariseus. Pra você ter uma ideia, o anfitrião da casa, fazendo julgamento desse. Então, o juiz que observa apenas a capa de um livro, olha só essa ilustração, pode condenar uma história redentora sem ao menos lê-la. Então, você como homem e mulher de Deus, deseje entender o que Jesus fez por você. Ah, mas está difícil, eu não estudo, eu não leio, eu não faço. Creia somente e você será perdoada, você será salva. Não seja ignorante ao ponto de nem mesmo crer. Se você se dá o luxo de falar assim, eu sou crente, então pelo menos creia que Jesus, Ele fez o melhor para mim e para você. E quando você transcorre o texto, você vê aí a parábola dos dois devedores. Jesus, daquela maneira bem gentil, falou assim: não, eu quero que você entenda isso e tal. E Jesus, quando ele, é um hábito do judeu, né? Quando ele quer contar ensinar algo importante, ele começa a contar a história, né? E Jesus contava a história, ele é conhecida como parábolas, e ele conta essa história, né? Uma lógica da graça, né? Jesus não conta uma breve parábola, ele nos conta uma breve parábola. Dois homens, né? Que tinham uma dívida, nós lemos isso no texto, uma dívida de 500 denários e uma dívida de 50 denários. E a perguntinha fácil, eu acho que Simão não tinha nem condição de errar. Jesus pergunta para ele: qual que foi que se alegrou mais, foi mais abençoado com a sua atitude de perdoar a dívida? O que perdoou mais ou o que perdoou menos? Claro, Jesus, o que perdoou mais deve estar muito mais alegre, muito mais abençoado. Disseste bem, realmente ele está muito mais. Então Simão responde: aquele a quem foi perdoado. Um denário naquela época, para vocês fazerem ideia, era um dia de salário. 500 denários representava quase 1 ano e meio de salário. Era muita coisa. E o homem perguntou. Então a lição aqui é bem clara: quem reconhece o tamanho da sua dívida, valoriza o seu perdão. Você foi perdoado, amém? Jesus perdoou a sua vida, amém? Jesus se entregou ali na cruz para você receber a salvação e receber a vida eterna. Qual é o preço desse perdão para você? Essa é a pergunta que temos que fazer hoje. Não é você fazer para o seu irmão, é para você fazer para si mesmo. Qual é o preço desse perdão? Todos nós temos uma dívida diante de Deus, mas aquela que mais evidencia é quando nós não somos gratos perante a Ele. Perdão é dom da graça, e todos nós temos dívidas. Quem mais é perdoado é aquele que mais ama, amém? E o texto no final, nós vimos aí as palavras de Jesus decretando essa salvação na vida dessa mulher. E em conclusão, eu quero que você faça esse raciocínio. Quem sou eu? Sou Simão ou sou a prostituta? Quem que eu sou nessa história? Qual personagem me representa? Simão, orgulhoso, religioso, julgando os outros sem enxergar as necessidades, sem enxergar a necessidade de ser perdoado. Quem é esse personagem? Quem sou? A mulher? Que mulher? Aquela que está arrependida, que está quebrantada, que ama intensamente aquele que a perdoou? E eu sempre costumo dizer, às vezes a minha esposa fala assim: não, a gente tem que ligar para fulano, tem que falar para fulano. Não, mas nós já conversamos. E eu sempre costumo falar para ela o seguinte: é muito difícil você ajudar alguém que não quer ser ajudado.
É muito difícil o médico curar alguém que não admite que está doente. A graça só é eficaz onde há arrependimento sincero e genuíno. É impossível a graça de Deus ser liberada sobre as nossas vidas se nós não reconhecemos que somos um pecador, se nós não reconhecemos que nós precisamos dessa graça, se nós não reconhecemos que somos dependentes dessa graça, porque não é através de obras, é através da graça. A sua salvação não pode ser comprada, ela foi dada, cedida por Jesus, amém? Pare de julgar quem Jesus está transformando. Olhe além do passado das pessoas. Pare de julgar quem Jesus está transformando. Reconheça o tamanho do perdão que você recebeu. Quando mais consciência do pecado, mais gratidão nós teremos pela graça. Seja como Jesus. Receba os aquebrantados e não despreze Jesus. Não se contamina com pecadores. Porque Jesus sentava com os pecadores porque Ele os curava. Amém? Então, não pense que Jesus era enganado. A religião julga pelas aparências, a graça revela o coração. O amor que perdoa vê o invisível dos olhos humanos. Como eu disse para você no início, é uma pregação textual e um texto super didático, é só você ler, você tem essa informação. Não trouxe nada de novo para você. Ainda mais você, membro de uma igreja onde ministra seriamente a palavra de Deus. E sempre quando eu vou pregar aos domingos, no dia anterior, no sábado, minha esposa já sabe, ela entendeu isso, me ajuda muito nisso. Eu fico como se ficasse no óleo, assim, quieto, parado, lendo, pensando, ruminando, conversando com Deus. Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Sabe, aquela coisa assim e tal. Mas aí nesse texto, o texto já está falando tudo, Senhor. E ontem, depois de 3, 4 horas trabalhando, lendo, montando, fazendo, eu sentei um pouco lá com a minha esposa na porta de casa. Fazer igual no Brasil, né? Lembra que você sentava lá? Meu avô tinha esse hábito, no final da tarde, sentar na porta da casa e ficar ali, né? Cada um que passava, ele falava assim: ô parente, só ficava assim, né? As pessoas pensavam, esse cara não faz nada na vida, né? E eu sentei com a minha esposa ontem na porta de casa, debaixo de uma sombra gostosa, no final do dia, né? E uma coisa que eu estava ruminando com Deus: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? É um texto muito didático. Eu preciso de algo mais. Preciso de algo mais. É a MP Church, não é qualquer igreja. Você veio aqui para ser alimentado, para receber algo além. Eu questionei, confrontei e nada. Sentei lá na frente com a minha esposa. Meu filho ligou, contou bênção. Pai, estou na escola, ano que vem eu vou formar. Estou fazendo essa classe do Summer School e depois eu formar e tal. E na conversa, minha esposa não sabe porque eu ia falar isso, eu também não sei. Aí eu vou falar. Aí a pessoa que orou para mim hoje ali na sala do altar, ela usou essa palavra, me pôs na parede. Ela fala: não retém nada que o Espírito Santo quer falar. Desculpa, Simone. E naquela conversa eu falei: meu filho, mas ele estava tendo dificuldade de fazer a aplicação dele para ajudar na despesa do curso na universidade. Eu falei: mas você é americano, você tem os documentos, é só você aplicar, você tem o direito, você não tem diferença nenhuma de um outro americano, você tem, tal. E a esposa dele, sabe aquelas americanas, redneck, Texas, que nunca saiu da cidadezinha do interior, ouviu só a palavra americano e deduziu, imagina, deduziu que nós estávamos falando mal do americano. Para quê?
e virou uma coisa, e não sei se ainda terminou. Eu creio que Deus está em controle de tudo. E depois a minha esposa ficou preocupada, ficou ligando, não atendia, ficou ligando, não atendia. Aí depois, quando atendeu, o meu filho falou assim, ela saiu muito nervosa, não sei o quê, bateu no meu carro aqui e tal, saiu nervosa, encostou, né, no carro dele lá. E aí preocupou mais ainda. Aí eu falei assim, estou entendendo, Senhor. Querem me tirar do propósito, porque amanhã eu vou ser usado para ministrar a tua igreja, eu vou ser usado para falar com o teu povo. Estou entendendo. Me retirei, fui para o quarto, e senti no meu espírito. Eu perguntei para mim mesmo, por que que ela, a mulher pecadora, por que que ela chorou e com as lágrimas enxugou os pés de Jesus? Já tudo programado? A pessoa chora quando quer? Chora ao ponto de fazer a lágrima na quantidade certa de lavar os pés? Como que... Você já se perguntou no texto isso? Como que acontece isso? Não está escrito. Eu pesquisei, eu estudei, não tem comentarista nenhum que fala sobre isso. Mas o Espírito Santo, o autor da Bíblia, ele me falou. Eu olhei no relógio, era mais ou menos 7, 8 da noite, e eu podia ouvir minha esposa na sala orando. Intercedendo, neutralizando tudo aquilo que o inimigo estava fazendo. Ele não gosta que você seja abençoado. E nós recebemos uma notícia muito boa essa semana. Eu recebi uma ruim no mês passado, que foi fazer 60 anos, né? Essa é péssima. Mas essa semana eu recebi uma notícia boa. A consequência dessa velhice, você é avô. Aleluia, glória a Deus. Consequência. Tá vendo? Tá ficando velho mesmo. Não tem jeito de fugir disso. E eu senti no meu espírito ali o Senhor falando, né? Não existe uma preparação para isso. O que aconteceu ali é porque Deus abriu os olhos dela para ela ver essa graça no invisível, no mundo invisível. O que ela estava vendo, ninguém mais podia ver. O que ela estava presenciando, ninguém mais podia presenciar. Ela estava sendo honrada de poder ser grata a Ele, pelo perdão, pela grandeza daquilo que Deus estava fazendo. Era algo muito grande para ela. Você não está entendendo. Eu preciso que você mergulhe nisso. E eu ouvi a minha esposa, e de repente o tempo passando, e de repente eu olho no telefone, deu um plim. É a irmã Eli chamando para oração. Estamos na sala do altar orando. Nossa vigília de hoje. E o Espírito Santo está vendo. É a igreja, é a sua família, está orando. Muitas coisas acontecem na igreja. Uns ali na vigília, outros em oração. Uns preparando a mensagem para trazer para você. Outros viajando, levando a palavra de Deus. O caso é a igreja em ação. E quando você se dispõe a fazer algo para Deus, Ele faz a diferença na sua vida. Ele faz a diferença na sua vida. E Ele me levou a entender que aquela visão que eu estava tendo, o invisível que eu estava presenciando, eu podia ver que Satanás estava armando, articulando, mas ele também me mostrava a igreja lutando, a minha esposa orando, eu ali intercedendo, ruminando, e ele me mostrava que ele estava trabalhando em nosso favor.
Então, quando você tem acesso a essa graça invisível, você vê o cuidado de Deus próximo a você. Não se contente simplesmente ficar no raso. Mergulhe nessa presença, por favor. Faça valer a pena essa entrega, esse amor de Jesus na sua vida. E eu perguntei, e eu senti no meu espírito, ele falou assim: o segredo é você buscar estar próximo de mim. O segredo é você se aproximar de mim. E quando nós buscamos isso, quando nós damos o passo para se achegar a Ele, Ele abre os braços e nos recebe, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele faz tudo acontecer. E naquele momento eu falei assim: está consumado, o inimigo já perdeu, e a igreja foi avisada. E o remédio é esse, o antídoto é esse, é você se achegar para perto de Deus, é você se aproximar de Deus, é estar envolvido naquilo que Deus está envolvido, seja nas vigílias, seja nas orações. A minha esposa ontem ficou se culpando o dia inteiro porque não deu para vir na igreja, na limpeza, e ela tinha programado para vir na vigília, não deu para vir na vigília, e nos programamos hoje para estar cedo aqui, para entregar ali a oração, e a oração tinha sido no culto em inglês, não deu certo também, mas o Senhor falou para o meu coração: o importante é que você está do meu lado, você está perto de mim. Não se cobre tanto, mas cobre-se para que você esteja do lado de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, amém? E aí, eu quero, em preparação para a Santa Ceia, nesse mesmo capítulo, eu senti de Deus, Lucado muito usado por Deus, porque ele conseguiu ver na vida daquela mulher isso que o Senhor me mostrou. E eu faço questão de ler o parágrafo exato que está no livro, para que você também sinta que Deus é um Deus que faz a diferença. E em preparação à Santa Ceia, eu preciso que você participe hoje dessa Santa Ceia com um comportamento diferente, com uma atitude diferente. Não é qualquer coisa, é algo que foi muito caro, foi um preço muito alto que foi pago. Então, olha só a versão do autor. O autor diz o seguinte: estou copiando, lendo exatamente o que está no livro. Como explicar a diferença entre os dois? Lembra os dois personagens, pecadora e fariseu? Treinamento, educação, dinheiro? Não, porque Simão a supera todas essas três categorias. Não existe uma área em que a mulher deixa Simão muito para trás, mas existe uma área que a mulher deixa Simão muito para trás. Ou seja, pensando nisso, o que ela descobriu e Simão não descobriu. Aleluia. Qual é o tesouro que ela tinha e Simão não tinha? É simples, é o amor de Deus. Não sabemos quando ela o recebeu, não sabemos como ouviu falar dele. Será que ouviu casualmente as palavras de Jesus lá em Lucas 6,36, onde fala que o vosso Pai é misericordioso? Será que ela estava nas proximidades quando Jesus mostrou compaixão pela viúva de Naim? Será que alguém lhe havia contado como Jesus tocou os leprosos e converteu os coletores de impostos em discípulos? Será que ela estava presente nesses momentos? Não sabemos disso, palavras do autor, mas sabemos que ela tinha muita sede. Qual o nível da sua sede hoje, igreja? Qual o nível da sua sede hoje? Vamos beber mais do cálice do Senhor? Vamos beber. E olha só, ele fala que a sede dela era gerada pela culpa, sede devido ao arrependimento, sede pelas inúmeras noites em que buscou o amor e não o encontrou. Ela era uma pessoa sedenta pela presença de Deus, pelo amor de Deus. Ela conheceu esse amor que mudou tudo. E continuando, e quando Jesus lhe passa o cálice da graça, ela simplesmente bebe, não apenas prova ou somente o sabor.
Não mergulha somente o dedo e lambe, ou pega o cálice e toma apenas um pouquinho. Não, ela leva o líquido em seus lábios e bebe, engolindo e em voracidade, como uma peregrina sedenta que ela é. Bebe até que a misericórdia escorra em seu queixo, pescoço e peito. Bebe até que cada centímetro de sua alma esteja umedecido. Ela tem muita sede e bebe profundamente. Como que eu e você vamos participar dessa ceia agora? Eu quero que você bebe com muita sede, mergulhe nessa graça, beba dessa graça de uma maneira que você nunca bebeu. Se você precisa receber os elementos que ainda não está, receba agora, levante a sua mão. Não deixe de ter essa atitude de mergulhar nessa graça como nunca você mergulhou. Amém? Senhor, enche o teu povo com esse amor incondicional, que esse amor possa valer a pena, que possamos refletir, Senhor, esse amor em nossas ações diárias, sendo um instrumento de Deus para a sua glória. Fique de pé nesse momento. Como igreja, eu quero conduzir você a esse átrio dos átrios, nesse momento maravilhoso, nessa presença amorosa desse Deus grandioso. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, pela sua presença e pela sua compreensão. Eu orei para que você saísse hoje diferente, reconhecendo que você vale muito, que o preço foi muito alto. Amém? Semelhante a nós, apóstolo Paulo, diante da igreja de Coríntios, eu creio que ele tinha essa mesma preocupação, que aquela igreja entendesse a grandeza e a dimensão desse amor que Jesus demonstrou ali. Porque quando você olha os capítulos, esse é um texto áureo que fala da Santa Ceia, que é 1 Coríntios 11, a partir do versículo 26, mas se você olhar o texto para trás, você vai ver que o apóstolo Paulo estava vindo ali, tentando organizar, aconselhar um problema que estava tendo na igreja, problema de rebeldia, problema de orgulho, problema de relacionamento, e tudo isso se culminou com o grande amor de Deus. E ele traz esse ensinamento bonito que perpetua em todas as igrejas até hoje. E a palavra de Deus diz assim no versículo 28 do capítulo 11: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Como igreja, eu te convido a fazer essa autoanálise, que você possa tirar a sua conclusão, porque é o livre-arbítrio. Ninguém pode falar para você o que você deve, o que você deveria fazer. Obrigado, pastor. Mas eu posso falar para você: não abre mão desse amor que te salvou e que perpetuará com você toda a eternidade. Amém? A palavra de Deus diz, eu quero ser rápido, o tempo. O culto com Santa Ceia geralmente ele é diferenciado. Naquela noite, Jesus tomou o pão e disse para a igreja: você é a igreja. Este é o meu corpo que foi partido por vós. Coma em memória todas as vezes, em memória de mim. Como igreja, com essa visão que eu acabei de passar para você, melhor, que o Espírito Santo acabou de passar para você, eu sou apenas um instrumento. Você tem uma postura diferente diante do corpo de Jesus. Como igreja, comamos todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória te damos.
Obrigado pela entrega, obrigado pelo sacrifício. E mais ainda, obrigado por permitir que eu e a tua igreja possamos te honrar mais um dia, pela sua entrega, pelo seu compromisso. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice, e é o cálice da nova aliança, o sangue da nova aliança. Jesus fala que ele foi derramado, representando essa nova aliança. Esse novo mandamento eu vos dou. Igreja do Senhor, tomai e bebemos, todos juntos. Aleluia. Agora com seus lábios, entre você e Ele, agradeça a Ele. Pai querido, glorioso Deus, glórias eu te dou pela renovação, glórias eu te dou pelo seu cuidado, glórias eu te dou, Senhor, por permitir que eu possa, Senhor, vivenciar esse amor. Obrigado por abrir a minha mente, o meu coração, Senhor, que eu possa ver essa graça, Senhor, que antes eu não podia ver, ela era invisível para mim, e hoje eu posso, Senhor, usufruir dessa graça maravilhosa, Senhor. Pai, como igreja, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda nesse mesmo espírito, eu gostaria que você levantasse a sua mão. E lembre que com Ele nós nunca perdemos, nunca perdemos. Depois de sermos saciados, alimentados, Ele ainda fala para nós abrirmos as nossas mãos para recebermos aquilo que Ele tem nos dado. Pai querido, glorioso Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus eterno, todo-poderoso, e a comunhão agradável e a presença do Espírito Santo possa estar com você nessa jornada, essa semana. Que este culto tenha sido simplesmente uma pequena ajuda para você entender o seu compromisso depois que sair daquela porta. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua família. Eu declaro o cuidado de Deus sobre o seu ministério. Em nome de Jesus, eu abençoo a igreja do Senhor para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso? Glória a Deus! Te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Amém? Vamos e façamos a diferença. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Glória a Deus.